O slide que eu estou projetando aqui? Amém. Eu estou conseguindo ver. Amém. Amém. Consegue? E agora consegue? Não, né? Não, agora. Agora você vê a própria tela, né? Isso. Aperfeiçoamento, Ok. Estado do Mato Grosso. Isso, ok, beleza. Muito bem. Quando a gente... Só fiz aqui mesmo para teste, daqui a pouco eu vou... Já sei que é possível, né? Toda vez que a gente fala de aperfeiçoamento, essa expressão aperfeiçoamento precisa nos remeter para a edificação da igreja. Ela sempre vai nos remeter para a edificação da igreja. Por quê? Porque o aperfeiçoamento, ele tem como meta a edificação da igreja. E quando nós falamos de edificar a igreja e, consequentemente, do aperfeiçoamento, nós estamos falando de um plano maior. Que plano maior é esse? Então, o Senhor diz que todas as coisas foram sujeitadas a seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, que igreja é essa? A igreja aí é no aspecto universal. A composição de todos os filhos de Deus, gerados ao longo das eras, que culmina com a vinda dele. Quando a gente fala de edificação da igreja, a gente está falando de preparar a noiva para Cristo. Quando a gente fala da edificação da igreja, nós estamos falando da unidade do corpo de Cristo, que será capaz de, com o seu grande pé coletivo, pisar na cabeça da serpente. Quando nós estamos falando da edificação da igreja, nós estamos falando implicitamente da produção de vencedores. As igrejas ali apresentadas em Apocalipse 2 e 3, elas tinham um ambiente, quer seja favorável ou desfavorável, para produzir vencedores. Algumas ofereciam um pouco mais de dificuldade, outras ofereciam um pouco mais de facilidade, de condições dos vencedores se manifestarem. Quando a gente fala de edificação da igreja, nós estamos falando do exército, da preparação de um exército, da formação de pessoas para a luta, para a batalha. Quando nós estamos falando da edificação da igreja, nós estamos falando do estabelecimento do reino de Deus na terra, da realidade do reino de Deus na terra. Mas, vem duas perguntas quando se fala de um aperfeiçoamento que culmina com a edificação da igreja. Duas perguntas. Quem vai edificar e como vai edificar? Então, a primeira pergunta é: quem vai edificar? E a segunda pergunta é: como vai edificar? Então, quando a gente lê Mateus capítulo 16, a gente tem a resposta de quem vai edificar. Estão conseguindo ver a tela aí do Mateus 16? Então, lá em Mateus 16, nós temos Deus revelando, Deus Pai revelando para Pedro quem é Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação serviu de base para a igreja ser edificada. Depois o Senhor disse, então lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi sangue e carne quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então o Pai revelou para Pedro o Filho. Daí o Filho diz: também eu te digo,
Esse também assim como meu pai revelou algo para vocês, eu também quero revelar algo para vocês. Então, Simão Bar-Jonas, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quem é, amados irmãos, o sujeito do verbo edificar nesse versículo? Quando diz, eu edificarei a minha igreja, quem é o eu desse versículo? Cristo. Eu quero dar oportunidade para outros irmãos responderem, tá? Então o Laurence já esgotou a opção dele, o Carlos Alberto também já chegou aqui com a opção esgotada, e daí eu quero ouvir os demais irmãos quando eu tiver que fazer outra pergunta, tá bom? Porque aqui nós estamos montando um exército. Amém. Amém? Então toda a covardia você vai deixar lá fora. E aqui dentro vamos usar a ousadia em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. Então o sujeito desse verbo edificar é Cristo. Então quando ele diz edificarei, ou seja, eu edificarei a minha igreja. E porque ele vai edificar a sua igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Guarde bem esse texto. Então, em outras palavras, quem vai edificar a igreja? É Cristo. Então, Cristo vai edificar a sua igreja. E a garantia que nós temos de que ele vai edificar a igreja é a palavra dele, a promessa dele. Então eu não posso desejar edificar a igreja independentemente de Cristo. E quando nós edificamos, como nós damos a primazia para Cristo edificar a igreja, então a igreja edificada passa a ser uma oponente contra as portas do Hades. Se na minha ou na sua igreja nós temos sido abalados, é porque nós não permitimos Cristo edificar a igreja suficientemente. Quando nós permitimos que Cristo edifique a igreja, nem o Hades tem poder sobre ela. E atente para um detalhe. O texto diz assim: as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu pergunto aos irmãos, uma porta anda, a porta vai ao teu encontro ou você vai ao encontro da porta? Agora eu quero que os ousados respondam. Vamos ao encontro da porta. Nós vamos ao encontro da porta, e não a porta vem ao nosso encontro, correto? Então, se as portas do Hades não prevalecem contra a igreja, o que a igreja, para onde a igreja está indo? Esse aperfeiçoamento é interativo, tá, irmãos? Pode responder. Se não é a porta que anda, quem anda? A igreja. Se não é a porta que vem, quem está indo? A igreja. Não, a igreja edificada. A igreja está partindo para cima, não tem aquele hino que diz... como é que é? Para cima dele, né? Canta uma estrofe e diz para cima dele. Uma igreja edificada, uma igreja que parte para cima de Satanás. É uma igreja que vai ao encontro da porta do Hades. E quando chega lá,
essas portas não prevalecem contra a igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, se a garantia da igreja prevalecer contra a porta é que Cristo vai edificá-la, eu preciso investir na igreja Cristo. Quanto mais Cristo eu investir na igreja, mais garantia e segurança eu terei de que as portas do inferno ou do Hades não oferecerão resistência. E quando é que a igreja vai lá e provoca as portas do Hades? Quando ela prega o evangelho. Amém. Quando ela nega, os irmãos negam a si mesmos. Quando os irmãos tomam a cruz e seguem o Senhor. Isso é uma maneira de ir contra as portas do inferno, contra as portas do Hades. Então, irmãos, em Mateus capítulo 16, a primeira de duas perguntas é respondida. Quem edifica a igreja à luz de Mateus 16? Vamos responder uníssono. Cristo. Cristo. Amém. 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 Aleluia. Agora, a segunda pergunta. Como Cristo edifica a igreja? A resposta dessa pergunta está em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8. Amém. Então, Efésios capítulo 4, versículo 8, diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, aquele que subiu também, senão que... Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Cristo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, em outras palavras, Cristo é aquele que subiu, Cristo é aquele que desceu. Ele subiu e desceu, ou desceu e subiu, para ser Senhor de vivos e mortos. Nem os mortos estão distantes do senhorio do Senhor. Mesmo os que dormiram no Senhor na esperança dele vir, tiveram o privilégio de vê-lo quando ele desceu até as regiões inferiores da terra. Olhem só o versículo seguinte, a conexão que faz com Mateus 16. Versículo 11. E ele mesmo. Não é Cristo que vai edificar a igreja? Então, ele mesmo, Cristo mesmo, vai edificar a igreja concedendo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, em outras palavras, aquele que subiu e aquele que desceu, que é Cristo, que é o que vai edificar em Mateus 16, ele edifica como? Concedendo dons aos homens. Que dons são esses? O apostolado, a profecia, o evangelho,
o pastoreio, o ensino. Então ele concede à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, em outras palavras, como Cristo edifica a igreja? Estabelecendo homens dons na igreja. Então, assim que ele começa a sua edificação. Depois ele prossegue. O que esses homens dons vão fazer? Então, no versículo 12 diz: esses homens dons têm o objetivo de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Prestem atenção, o objetivo dos homens dons é aperfeiçoar os santos. E os santos aperfeiçoados desenvolvem a obra do ministério. Essa expressão, para o desempenho do seu ministério ou do seu serviço, é para a obra do ministério. E essa expressão aqui entre vírgulas é um aposto, é uma explicação do que é a obra do ministério. A obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então, os homens dons indiretamente edificam a igreja. E os santos aperfeiçoados diretamente edificam a igreja. Aqui nós temos uma edificação direta e uma edificação indireta. Os homens dons, ao aperfeiçoarem os santos, eles estão edificando indiretamente a igreja. E os santos aperfeiçoados edificam a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a obra do ministério. Então, o que é ministério? Ministério é a edificação do corpo de Cristo. Se não houver, se tudo que eu e você fizermos não culminar com a edificação do corpo de Cristo, à luz da Bíblia, isso não é ministério. Eu tenho a minha cabeça. À luz de Efésios capítulo 4, só há ministério quando ocorre a edificação da igreja. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Tião. Se o Tião desenvolve determinado serviço na igreja, eu vou usar o Tião como exemplo porque ele não apela e ele não vai me pegar depois do aperfeiçoamento, ele não vai atrás de mim. Então imagine o irmão Tião, é um ministro da palavra, é um evangelista, ele transmite com fidelidade o encargo da mensagem, ele transmite com fidelidade a mensagem da parte de Deus para a igreja, ele é fiel em pregar o evangelho às pessoas que estão próximas e distantes dele. Agora, se o Senhor estabeleceu o Tião como um talento, como um dom para a igreja, qual deve ser a função dele? Ele precisa fazer com que os santos sejam como ele ou melhor do que ele. Se isso não acontecer, ou se isso não estiver ocorrendo nas igrejas, nós estaremos cooperando para o fortalecimento do sistema dos nicolaítas, o sistema de clérigos e leigos. Poucos sabem e muitos não sabem nada, e é bom que fique assim. Não, o Senhor estabeleceu os homens dons para que esses homens dons, com seus dons e experiências, com seus ministérios, possam aperfeiçoar os santos
E os santos aperfeiçoados devem, então, edificar a igreja diretamente. Então, se não houver peões na igreja em que ele reúne, não está havendo a obra do ministério, porque não está havendo o aperfeiçoamento. E não havendo aperfeiçoamento, não há a edificação do corpo de Cristo. Então, a primeira grande lição da liderança que nós devemos ganhar com esse aperfeiçoamento é perceber que você é apenas um canal para encorajar, para motivar, para entusiasmar santos a edificarem a igreja. Não é normal que um líder, que um irmão como você, permaneça fazendo as várias coisas que você faz, sem produzir pessoas que também realizem igual ou melhor do que você faz. Esse é um ponto. Nós, como líderes, precisamos de pessoas, de irmãos mais próximos a nós, os quais nós influenciamos, aperfeiçoamos para edificar a igreja. Então, aqui nós vemos o quão importante é o aperfeiçoamento dos santos. Porque os santos aperfeiçoados desenvolvem a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Agora, o nosso aperfeiçoamento precisa de resultados. O nosso aperfeiçoamento precisa de resultados. Quais são os parâmetros de que o nosso aperfeiçoamento ele está atingindo o seu objetivo? Vamos então continuar a leitura de Efésios capítulo 4. Aqui nós vamos ver 4 resultados que o meu e o seu aperfeiçoamento precisa apresentar, ou precisa alcançar. Efésios capítulo 4. Vamos voltar ao texto. Então, o primeiro resultado, ou melhor, o principal resultado que o nosso aperfeiçoamento precisa produzir é até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. O nosso aperfeiçoamento precisa alcançar todos. Desde mamano a caducano. Se o meu aperfeiçoamento, se o teu aperfeiçoamento não está promovendo a chegada de todos, ele não está atingindo o resultado esperado. Então, até que todos cheguemos. Cheguemos a quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Primeiro resultado, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o que é fé? Fé nós sabemos que é o conteúdo do plano de Deus ou o conteúdo da economia de Deus. Fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Fé é o conteúdo do plano de Deus. Mas essa fé que está fora de nós, que é objetiva, precisa se tornar subjetiva. O quanto da fé com letra maiúscula é nossa fé com letra minúscula. O quanto da fé objetiva
se tornou subjetiva. Quando a gente lê Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 3, nós temos a definição da fé objetiva. Ora, a fé é. Então, se é definição. O que a fé é? É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Então, a fé produz testemunho. A fé fez com que o universo fosse formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir das coisas que não aparecem. Esses 3 versículos nos trazem a fé objetiva. É a certeza, é a convicção, produz testemunho, e é por meio dela que entendemos que a palavra trouxe à existência as coisas que não existem a partir do nada. Essa é a fé objetiva, é a definição de fé. Agora vamos ver a fé subjetiva em Hebreus 11. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara. Enfim, agora a fé é vista em pessoas. A fé é percebida nas pessoas, nos homens, nas mulheres. Então, aquela fé objetiva descrita dos versículos 1 a 3, agora ela é subjetiva a partir do versículo 4 em diante. Então, o que é chegar à unidade da fé? É que nós devemos influenciar nossos irmãos a crerem objetiva e subjetivamente em Cristo e no seu plano. Crer na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De um lado objetivo, nós temos a palavra fundamental. Do lado subjetivo, nós temos a experiência com essa palavra fundamental por meio da palavra profética, que é dinâmica. A palavra fundamental são as verdades bíblicas. A palavra profética aplica essas verdades, fazendo com que elas se tornem nossa realidade, nossa experiência. Então, o primeiro resultado que o nosso aperfeiçoamento precisa produzir é a unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A fé subjetiva e a fé objetiva. Segundo resultado da nossa fé, voltando para Efésios capítulo 4, ainda no versículo 13. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, compreender algumas verdades tem seu preço. E nem todos ainda estão tão afinados com essas verdades. Agora veja o grande desafio do aperfeiçoamento: levar todos os santos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O que você conhece do Filho de Deus esgota a plenitude dele? Se nós formos humildes e sinceros, vamos dizer não esgota. Então nós precisamos promover mutualidade.
Porque o que eu não tenho, você tem. O que eu e você não tem, aquele tem. E nós juntos chegamos a esse pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas esse pleno conhecimento não é um conhecimento estático, não é um conhecimento apenas das verdades, mas é um conhecimento com experiência. Experiência de intimidade. Quando o irmão Dom foi explicar essa porção de Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele associou com a sublimidade do conhecimento de Cristo, que é a questão de eu e você entrarmos no Santo dos Santos, depois de apiloarmos o incenso e borrifarmos o incenso no Santo dos Santos para cegar os querubins, e então o sangue de Cristo ser aspergido no propiciatório e nós não sermos fulminados pelos querubins. Então ele mostra que esse pleno conhecimento de Cristo é esse perfume, é esse aroma que emana do Santo dos Santos. É conhecer no íntimo, na intimidade. É conhecer o maná escondido que está dentro do Santo dos Santos, dentro da arca e dentro da botija de ouro. Então nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento até que ele se torne esse fino grão do incenso que foi apiloado. Então nós precisamos influenciar nossos irmãos a que cheguem a esse pleno conhecimento. Como alguém orou, Senhor, tu desejas que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é para o pleno conhecimento da verdade. Se você apenas salva pessoas, o seu serviço, a sua obra é incompleta. Ela precisa avançar um degrau a mais, que é levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Agora, se você não conhece nem a metade da verdade, como você vai levar alguém ao pleno conhecimento da verdade? Você só pode levar, eu e você só podemos levar alguém aonde nós estamos, até onde nós chegamos. Senhor Jesus. Depois prosseguindo, terceiro resultado do nosso aperfeiçoamento, a perfeita varonilidade. Qual é a finalidade de um varão? Por que os pais desejam ter um varão? Porque eles querem dividir responsabilidade. Eles querem compartilhar responsabilidade. Eles querem cúmplices. Eles querem pessoas comprometidas com eles. Então, a perfeita varonilidade é, na verdade, chegar a um nível de comprometimento, de se comprometer, de ser como o irmão Pedro tem dito, eu preciso de cúmplices. Pessoas que ombreiem comigo. Então, o que a gente faz, o que a gente fala para os irmãos, o que a gente vive, precisa influenciá-los a ponto de desejarem aspirar à perfeita varonilidade. O que o filho varão fez? Ele se uniu à vontade do pai dele. O arrebatamento dele provocou uma guerra nos céus, onde Miguel e seus anjos derrotaram a Satanás e os seus anjos e os lançaram na terra. Quem deflagrou essa guerra? O arrebatamento do filho varão. O arrebatamento do filho varão produziu uma limpeza nos céus. Os céus estavam contaminados. Os céus estão contaminados com os principados e potestades. Mas quando eu e você nos tornamos filhos varões, o filho varão coletivo, o vencedor coletivo, nós então estamos satisfazendo esse quarto aspecto, o terceiro aspecto do resultado do nosso aperfeiçoamento, que é a perfeita varonilidade. E por fim,
o quarto resultado do nosso aperfeiçoamento: alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lembram daquelas tábuas do tabernáculo? Tinha de ter um côvado e meio. O que disso passasse era cortado, era cerrado, para poder haver encaixe e cumprir o objetivo de pôr limites no tabernáculo. Espiritualmente falando, o Senhor também quer que nós tenhamos um nível de crescimento. E o crescimento não tem como referência eu e você. No primeiro momento, muitos irmãos vão tomar a nós como medida da estatura. Mas nós precisamos depois apontar para eles Cristo, que é a referência da medida da estatura da plenitude. E crescimento exige três coisas: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Esse é um ingrediente que até a volta do Senhor vai ser batido. Senhor Jesus. Esses são os 4 resultados positivos do nosso aperfeiçoamento. É o que nós desejamos que os santos sejam. Mas o aperfeiçoamento também tem como finalidade prover o que os irmãos não devem ser. O que os irmãos não devem ser? Vamos ver então o versículo 14. Não mais sejam como meninos. Tem muito menino na sua igreja? Tem muita criança? Criança com 20 anos, criança com 30 anos, criança com 50 anos. Então, se há, vamos ter que ajustar o nosso aperfeiçoamento. Porque um dos resultados do nosso aperfeiçoamento é que os irmãos não sejam como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem muitos irmãos aí deixando de se conectar nas nossas transmissões para ver outras coisas no YouTube, irmãos. Para se afinarem com outro tipo de ministério, entre aspas. Então, se os irmãos não estão encontrando suprimento em casa, nós precisamos rever os ingredientes da nossa comida. Devemos rever a qualidade do nosso alimento, porque esse alimento que é ministrado deve produzir pessoas maduras, e não meninos agitados, e não meninos ainda suscetíveis a serem enganados por toda artimanha. Senhor Jesus. Mas, por fim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, amados irmãos, essa é a penúltima coisa que eu quero falar nesse aperfeiçoamento. Eu falei a primeira, eu falei a segunda, e eu falei a terceira, e quero falar uma quarta e última coisa. Primeira coisa que eu falei: quem edifica a igreja? Mateus 16, Cristo. Como Cristo edifica a igreja? Segundo, ele edifica estabelecendo homens dons, que aperfeiçoam os santos. E os santos aperfeiçoados edificam diretamente a igreja. Terceira coisa que eu falei é que o resultado do nosso aperfeiçoamento deve produzir 4 resultados e evitar um problema. 4 resultados. Quais são os 4 resultados? A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Que mais?
A perfeita Quem quiser responder pode ligar o áudio. Perfeita varonalidade. E Sim, alcançar a medida da estatura de Cristo. muito bem. E o que os irmãos não devem ser depois do aperfeiçoamento? Meninos. Não ser como meninos agitados. Se tem meninos ainda, com certo tempo de vida da igreja, a culpa é nossa. Senhor Jesus. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Muito bem, agora quarta e última coisa que eu quero falar. O alvo do nosso aperfeiçoamento é nossa pessoa. Amém. Última coisa que eu quero falar. O alvo do aperfeiçoamento é nossa pessoa. Amém. Vamos ler Gênesis capítulo 4. Versículo 3. Diz assim: E aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e gordura deste. Irmãos, isso não é maravilhoso? A família de Adão e Eva era formada por Adão, Eva, Caim e Abel. Que família maravilhosa, não? E todos os dois filhos apresentaram uma oferta a Deus. Isso não é maravilhoso? Ter toda a nossa família envolvida em oferecer algo para Deus. Só que o ponto ali não era apenas oferecer, era como oferecer. Vejam, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel. Gravem isso, de Abel. E depois, e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que isso nos mostra? Nos mostra que, de um lado, Deus está preocupado com a nossa pessoa. E depois, com a nossa obra e o nosso serviço. A oferta de Abel foi acolhida por Deus por causa da pessoa adequada de Abel. Uma pessoa adequada gera uma obra adequada. Ao passo que uma pessoa inadequada produz uma obra inadequada. Percebam, primeiro Deus se agradou da pessoa de Abel. E depois ele se agradou da oferta de Abel. Então isso é muito sério. Precisamos dar atenção para esses detalhes. Então eu vou parar por aqui, falando desses 4 aspectos do nosso aperfeiçoamento. Quem edifica, como edifica, a finalidade do aperfeiçoamento, edificação direta, edificação indireta, e o resultado do nosso aperfeiçoamento, que são aqueles 4 parâmetros, mais uma coisa que a gente precisa evitar. E a nossa pessoa é mais importante do que o que nós fazemos. O que nós fazemos vem depois do que nós somos. Primeiro vem a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. Primeiro vem a pessoa, encher as vasilhas, e depois a obra, negociar os talentos. Vejam como Deus dá importância para a vida e para a pessoa, e depois para a obra. Amém? Nós vamos
dar um pequeno intervalo para os irmãos compartilharem e depois vou pedir para o Lawrence fazer uma explanação de como vai ser o nosso aperfeiçoamento daqui para frente, né? A questão dos livros, da programação, tá tudo na ponta da língua aí, né, Lawrence? Espero que sim. Amém. Então, irmãos, por favor, podem compartilhar. Essa é a primeira reunião de abertura e depois os irmãos vão dar sequência aí apresentando a nossa proposta para o aperfeiçoamento. Irmão Luiz Carlos também fica à vontade, se quiser fazer alguma consideração. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Tenildo da Igreja em Cáceres. Muito bem-vindo a essa colocação, ou essas colocações, muito apropriada, que para mim ficou como centro, como eixo, a necessidade de ver o resultado da minha fé produzir, o resultado do que minha fé produziu e o trabalho que eu produzi a partir dessa fé. Se eu der uma olhada em todo o trabalho que eu fiz a partir da fé que eu fui desenvolvendo durante todo esse tempo, aí eu vou fazer essas perguntas: o que eu gerei, que irmão eu incentivei, como foi, se eu estimulei, se tem alguns Tenildos por aí, pela igreja, em minha volta, em nossa volta, igrejando. Louvado seja Deus por esse questionamento que foi levantado, por essa possibilidade da gente desnudar um pouco o nosso fazer na vida da igreja como líder. Ainda bem que nós já temos aí um trilho para seguir, que é buscar a perfeita varonidade, buscar a plenitude do conhecimento, buscar todos esses 4 itens que nós vimos aí em Efésios. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Luiz de Várzea Grande. Estão me escutando, os irmãos? Amém. Para mim, todos esses itens que o irmão comentou fortaleceu esses conhecimentos que o Senhor já tem depositado e me veio ainda uma outra situação que sempre nas reuniões de serviço a gente fala sobre essa unidade da fé, mas também falamos da unanimidade. A gente sempre para num ponto em que é muito difícil ter unanimidade. Mas o Senhor já me deu uma clareza até de uma possível resposta. Eu vou compartilhar com os irmãos podem me orientar se eu tiver um pouco equivocado. Essa unanimidade, ela vai partir do crescimento de cada um desses membros, desses líderes que fazem parte dessa reunião de liderança, né, no qual a gente estava falando, de uma reunião de serviço, e que a gente ainda não está preparado, a gente ainda está como criança, né, andando por todo lado de doutrina e sendo ainda manipulado pelo inimigo e não sabe, né, achando que saiu do aprisco e que está no lugar certo, mas ainda está carregando coisas do aprisco. Eu creio que quando a vida crescer, essa unanimidade vai acontecer como resultado de um amadurecimento, de uma vida interior espiritual, pelo conhecimento de Cristo, da varonilidade dele, e de forma que tenhamos a mesma mente, a mesma forma de pensar, ou seja, a mente de Cristo, pensar como ele. Esse foi meu sentimento, da gente reforçar todos esses itens que o irmão falou e deixar realmente de ser criança, porque a gente não tá edificando jovens mais novos que a gente, que possa nos substituir, porque a gente não está espelhando essa maturidade ainda.
Isso é uma palavra de exortação, mas de muito encorajamento. Se a gente quer realmente seguir o Senhor, esse é o caminho que nós precisamos. Amém. Amém. Jesus é nosso Senhor. A palavra que nos foi compartilhada essa noite, ela trouxe muita riqueza, muita vida para todos nós, principalmente quando começa fazendo 2 questionamentos. Quem vai edificar e como vai edificar? Quando o irmão apresentou essas perguntas, logo a resposta para a segunda pergunta, como vai edificar, passou pelo meu conhecimento, pela minha mente, que seria os materiais, ouro, prata, pedra preciosa. Para minha surpresa, os homens dons e os santos foi assim de grande revelação, mostrando que por mais que tenha tudo isso disponível, o ouro, a prata, as pedras preciosas, mas isso tem que estar, de certa maneira, dentro, subjetivamente, dos homens dons e dos santos. E mostrando que, Senhor Jesus, mostrando que essa edificação, esse aperfeiçoamento, não é algo pessoal, é individual, é algo coletivo, ou seja, para uma noiva, para um exército. E outro ponto muito rico nessa palavra que nos foi compartilhada para aperfeiçoamento é a respeito da fé subjetiva. Termos a unidade da fé, não da fé objetiva, mas a subjetiva, ou seja, a mesma fé que Abraão teve, que Abel teve, que Sara teve, daquela lista lá de Hebreus 11. E que fé é essa? É a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção de fatos que se esperam. Então, todos eles não viram algo, tiveram a certeza, a convicção, e nós precisamos também trilhar esse mesmo caminho juntos, ou seja, diante da palavra que nos é apresentada, a unidade da fé é essa. Andarmos juntos, ou seja, como foi apresentado para nós, sermos cúmplices, sermos parceiros de uma fé subjetiva. Muito rico essa revelação, essa porção da palavra. Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor pela palavra. E essa porção de Mateus 16 é quem vai edificar? Quem vai edificar é Cristo. E só que o Senhor, Ele quer que também seja compartilhada a obra dele. Mas quem está edificando tem que ser Cristo. Agora, quem Ele vai usar, olha só, como Ele vai edificar? Ele vai usar os homens dons diretamente, mas indiretamente Ele está usando os santos aperfeiçoados. Um ponto que eu fiquei bem tocado é que o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando para aperfeiçoar outros. Esse aperfeiçoamento não é somente para a minha edificação, entre aspas, mas sim para que outros possam ser aperfeiçoados e até que todos cheguemos. E esse ponto com relação à fé objetiva, essa que está fora de nós, tem que se tornar algo subjetivo em nós. Então, muitas vezes a gente fala, como que isso pode acontecer? As pessoas têm que ver essa fé sendo operada em mim, sendo trabalhada em mim. Então, muitas vezes eu preciso, essa palavra, de fato, ela veio para trazer luz. O que o Senhor quer conosco, né? O que o Senhor quer conosco? O Senhor quer nos aperfeiçoar para aperfeiçoar pessoas. Esse é o ponto. Então, e quais são os resultados? Então, graças ao Senhor que o resultado que o Senhor está buscando é que nós não sejamos como menino. Se há menino, porque não está tendo uma
o aperfeiçoamento, uma maturidade, um crescimento. Isso depende de nós. Nós precisamos levar adiante aquilo que o Senhor tem dispensado. Nós temos que estar claro, convicto do que o Senhor dispensou para dentro de nós. Nós temos uma visão, e essa visão, ela é uma visão governante, mas a fé, ela tem que ser algo operante. E sabemos que a obra que muitas vezes nós queremos fazer, ela não vem antes, ela vem depois. Primeiro o Senhor trata conosco, como o Senhor está fazendo hoje conosco. O Senhor trata conosco, vê qual que é o nosso, como que está a nossa base, como que está a nossa direção, para que o Senhor possa, então, contar conosco para edificar, levar adiante aquilo que o Senhor dispensou para dentro de nós. Primeiro, o Senhor trata conosco, para depois, então, Ele usar para edificar outros. Primeiro a vida, depois a obra. Jesus é o Senhor. Amém. Embora o Vilas pediu para eu ficar quieto, mas ouvindo a palavra, não tem como nós ficarmos indiferentes. A palavra produz algo no nosso interior. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a Bíblia registra assim, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí nós pegamos só a última linha da estrofe 12, para a edificação do corpo de Cristo. Que, acreditando que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres que edificam a igreja. E esse não é a forma de Deus edificar a igreja. O Senhor utiliza esses homens dons, com uma finalidade, com um propósito, ou seja, colocando de maneira prática. O Senhor utiliza cada um dos irmãos que estão nessa reunião com vistas a aperfeiçoar cada irmão da sua localidade, para que esse irmão que está na sua localidade possa desempenhar o seu serviço. Amém. E aí sim, esse irmão, ele esteja edificando o corpo de Cristo. Então, a gente percebe que nós não podemos fazer a obra de edificação. Na verdade, a obra de edificação desses homens dons é aperfeiçoar outros, aperfeiçoar os irmãos, para que os irmãos eles possam desempenhar o seu serviço. Então, foi muito iluminado essa noite, mostrando que nós temos que andar juntos, irmãos. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor quer conduzir todo o seu povo, não quer que nenhum fique para trás. E nós temos que colocar a vida dos irmãos no nosso coração. Porque se nós, vamos assim, deixá-los, não colocá-los no nosso coração, o Senhor não tem como edificar a sua igreja. O Senhor precisa de cada membro. Hoje eu vejo com mais clareza. Cada membro é importante para o Senhor, para o corpo de Cristo. Nenhum é dispensável. Então, que nós peçamos ao Senhor, rogamos ao Senhor, Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós sejamos aperfeiçoados pelo Senhor, e com esse aperfeiçoamento do Senhor, nós possamos aperfeiçoar outros a desempenhar o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. O que eu desfrutei bastante foi a respeito sobre os irmãos queriam viver que edificam outros irmãos. O Alimento Diário tem tratado disso essa semana, Ele falou que se nós queremos ser vencedores, nós precisamos gerar outros vencedores. E isso é por meio de um viver que toma a cruz, segue o Senhor e nega a si mesmo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, muito bom ver os irmãos. Eu creio que nesse primeiro contato, que o Evilásio compartilhou a palavra, ele pôde abrir bem mais
o encargo e a nossa visão. Na verdade, nós precisamos ter uma visão daquilo que o Senhor quer fazer, primeiramente comigo, né, depois conosco, de maneira coletiva, e nos levando, então, a trazer o reino do Senhor de volta, né, ou seja, que ele se manifeste. Então, se nós temos essa visão, se nós temos esse encargo e nós temos recebido essa palavra, né, semana após semana, a gente tem recebido essa palavra e esse encargo tem sido transmitido a nós. E se os nossos olhos eles foram abertos para vermos esse encargo, nós primeiramente devemos talvez ter reações diferentes, né? Eu não sou capacitado para isso. Então esse aperfeiçoamento é para que nós sejamos capacitados, né? E segundo passo é que o Senhor conta conosco, né? Então ele conta conosco, ele quer fazer com que todos cheguemos. Mas, de alguma forma, né, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos participando desse aperfeiçoamento. Então, talvez, eu sei como é que o Laurence vai conduzir aí, mas assim, esse aperfeiçoamento ele é bastante prático. Então, eu creio que se vocês estão participando desta reunião, é porque vocês foram convidados a participar e convidados a se engajar nesse aperfeiçoamento. O que eu gostaria de encorajar os irmãos é dizer que esse aperfeiçoamento, ele é prático e ele requer de nós um comprometimento, um engajamento total. Então eu vou ser até meio direto, né, em relação a essas coisas. Você foi convidado. Não quer dizer que você tenha que participar. Você pode optar por não participar. Não tem problema nenhum. Você pode... não quero participar. Ok. Né? Você não quer ser aperfeiçoado. Dentro desse aperfeiçoamento é uma opção sua. Mas a partir do momento que você fizer a opção de participar e de estar junto no aperfeiçoamento, é muito importante que você se engaje, que você participe, que você se dedique e que você empregue todo o seu esforço nesse aperfeiçoamento. Porque ele não é um aperfeiçoamento só de palavra, vamos falar, pegar palavras bonitas, né? Ou aí o que a gente às vezes chama de espirituais, entre aspas. Ele não é para isso, esse aperfeiçoamento. Né? Esse aperfeiçoamento é para nos levar a colocar a mão na massa, né? Nos levar a trabalhar no nosso interior, né? Para fazer com que nós, de fato, tenhamos uma reação diferente daquilo que a gente vem tendo, talvez, no nosso viver atual, mas assim, não sei se os irmãos viram a palavra do Pedro, né, mas que a gente incline essa reta, né, para cima, né, de maneira mais acentuada, vai fazer com que nós sejamos trabalhados e possamos influenciar a igreja na qual nós nos reunimos. Então, também em relação à palavra que temos ouvido, né, o Esdras já citou, acho que 2 reuniões, falando a questão do termômetro e do termostato, né? Então, essa reunião requer de nós, esse aperfeiçoamento requer de nós que nós não sejamos só termômetro, né? Nós temos que ser termostato, nós não podemos ser só aqueles, tá quente aí, né? O clima aí não tá bom não, tá quente, né? Então isso é o termômetro. Não, nós temos que nos engajar a tal ponto de que nós vamos influenciar aquela situação, né, qualquer que seja, que a sua igreja, a localidade na qual você está se reunindo esteja enfrentando, mas você está sendo incumbido, você está sendo aperfeiçoado para lidar com essa situação e fazer com que qualquer que seja essa situação, ela mude e conduza, né, todos os irmãos da localidade, todo o estado do Mato Grosso, a juntos desfrutarmos do Senhor, para que o reino do Senhor se manifeste. Então, é até que todos cheguemos, mas primeiramente nós precisamos ser aperfeiçoados. E para que nós sejamos aperfeiçoados e que haja um grande proveito, não apenas nosso, mas coletivo, e também da localidade, das diversas localidades, nós precisamos nos comprometer, nos engajar, nos dispor e trabalhar, né, para que o Senhor possa continuar fazendo a obra dele, né, em nós que somos os seus instrumentos, em nós que somos os seus vasos, mas que também nós, né, possamos influenciar aqueles que estão conosco,
no mesmo caminhar, né, no mesmo barco, né? Nós estamos remando juntos, né, na mesma direção, mas para trazer o Senhor de volta. Então, a nossa visão, irmãos, ela está sendo ampliada de uma certa forma. Mas, por outro lado, nós já enxergamos isso, né? Nós já enxergamos e muitas vezes a situação não muda, né? A minha situação não muda. Então, o que o Senhor quer fazer conosco é fazer com que essa situação mude, né? Então, não são palavras bonitas, não tem um pó mágico, né, que vai fazer com que eu mude, né? Mas pelo contrário, né, é o engajamento, a disposição, a minha participação efetiva é que vai primeiramente me mudar e mudar a situação na qual eu me incluo na localidade onde eu me reúno. Então é muito importante que nós nos engajemos, ouçamos a palavra, participemos e permitamos, né, o Senhor trabalhar no nosso ser. Então eu creio que o Senhor tem um caminho grandioso, né, para que nós sejamos mudados e que a igreja em todo o estado do Mato Grosso possa continuar avançando. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Estão me ouvindo, irmão? Ganhei muito no Mateus 16 e o que o irmão compartilhou também lá em Efésios 4, que diz também que nós não devemos atentar para o crescimento da vida divina em nós. Nós não devemos ser realmente meninos, crianças espiritualmente, nem também velhos espiritualmente. Nós devemos buscar o crescimento de vida. Isto é, a vida divina que ganhamos quando fomos regenerados. Deve crescer em cada um de nós. Para isso, precisamos negar a nós mesmos, como o irmão compartilhou, né? Tomar a cruz para mortificar o nosso ego e seguir o Senhor, como está lá em Mateus 16. Desfrutaremos assim da avaliação máxima de Deus. Isto é, teremos real valor para Ele e nosso serviço espiritual será de fato útil nas mãos do Senhor. Jesus é o Senhor. Antônio de Chapada. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que é o Genésio de Primavera, Senhor Jesus. Queria compartilhar com os irmãos que eu ganhei que Cristo é que tem que edificar, né, Senhor Jesus. Ele que vai edificar a igreja, Senhor Jesus. Então nós devemos deixar ele edificar. Quando ele está edificando, quando ele está na frente, nós devemos seguir a Cristo, né, que ele vai nos edificar também, né, Senhor Jesus. E também o irmão falou que aquele versículo, né? Quem quer vir após mim, assim mesmo se nega, toma tua cruz, né? Assim mesmo se nega, né? Então nós devemos ir ao Senhor, né? Negar nós mesmos, né? Senhor Jesus. E seguir o Senhor, né? Senhor Jesus, que é Ele que vai nos edificar, Senhor Jesus. Então nós devemos seguir a Cristo, Senhor Jesus. E devemos também já nos aperfeiçoar, nem esse aperfeiçoamento que os irmãos estão falando para nós aí, é para nós aperfeiçoar os outros irmãos, né? Aperfeiçoar outras pessoas. Né, Senhor Jesus, nós devemos nos aperfeiçoar os outros. Não só isso ficar para nós, né? Mas passar para os outros irmãos. Senhor Jesus, então isso é muito importante, né? Senhor Jesus, nós levar a palavra do Senhor para os irmãos. Né, Senhor Jesus, não ficar só em nós mesmos, né? Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, Gabriel. Amém. Amém. Palavra muito boa, viu? Que o Senhor possa continuar nos aperfeiçoando, me aperfeiçoando, né? O Senhor, Ele conta comigo, conta com cada um dos irmãos, né? Para poder fazer a obra dele nas nossas igrejas. A gente tem uma grande responsabilidade, né? Que é produzir nos irmãos, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente sente que a igreja vai crescendo também, né? Então, da mesma forma, o negativo também, né? Se a gente não cresce, a igreja não vai avançar, né? Então, eu preciso avançar. Eu preciso conhecer o Senhor plenamente. Hoje eu vi que eu conheço o Senhor pouco, hein?
Preciso conhecer mais o Senhor, na plenitude, Senhor Jesus. Conhecer o Senhor, né, dessa forma plena é algo maravilhoso, né, Senhor Jesus. E aqui junto com os irmãos é muito bom, hein? Possamos, assim, a cada passo desse aperfeiçoamento, nos aprofundar mais no Senhor, né? O Senhor tem muita coisa a nos revelar, né, irmãos? Senhor Jesus, o Senhor ele se preocupa com cada um de nós e também com o nosso serviço, né? Então preciso ter um serviço agradável ao Senhor, né? Minha conduta tem que ser uma conduta boa e agradável ao Senhor, Senhor Jesus, porque a igreja ela conta comigo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Estão ouvindo? Alô? Amém? Muito baixo, André. André, está desligado o áudio ou está baixo? Melhorou? Dá para ouvir? Muito baixo ainda. Tá melhor ou não? Dá para ouvir? Você não tem um fone de celular? Colocar? Um fone com microfone? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Enquanto o André se ajusta aí, outro irmão pode compartilhar. Amém, irmãos? Amém. O Tiago de Luca de Rio Verde falando. O último tópico que o irmão Evilásio falou, achei muito importante, interessante, o alvo do aperfeiçoamento é a nossa pessoa. É como o irmão falou, né? Como nós vamos aperfeiçoar outras pessoas se nós não permitimos que o Senhor nos aperfeiçoe primeiro, né? A gente tem que primeiro se permitir para que a gente possa dar continuidade na palavra do Senhor para outras pessoas, né? É justamente isso quando se trata daquele terceiro resultado, que é a perfeita varonilidade. Isso é a continuidade da palavra do Senhor para outros irmãos, né? Isso eu achei muito, muito interessante, muito importante, porque é através desse aperfeiçoamento que nós não passamos a ser pessoas como meninos, vistos como meninos, né? É através desse aperfeiçoamento que nós crescemos na vida da igreja, que nós passamos a ser pessoas maduras, para que outras pessoas vejam o Senhor através de nós, para que outras pessoas possam ser santos, ser profetas. Eu vejo muito isso, e uma coisa que o irmão Evilásio falou, que é muito importante, é que eu congrego aqui junto com o irmão Tião, né, o irmão Sebastião, e às vezes a gente tem uma referência muito grande assim de ver, não, é o irmão que está à frente, é o irmão, eu tenho que me espelhar nele, mas eu tenho que ver o irmão Tião como uma pessoa que está à frente da palavra, sim, mas que a gente precisa buscar ou passar à frente dele para que outras pessoas também possam seguir com esse caminho, porque o nível não é o irmão Tião, não é o irmão Tiago, não é o irmão Evilásio, o nível é o Senhor. A gente tem que buscar o aperfeiçoamento no Senhor, e é através desse aperfeiçoamento que nós conseguiremos buscar mais irmãos, buscar mais a presença do Senhor, compartilhar mais a palavra do Senhor. Eu acho que esse é o encargo principal, né? Até que todos nós cheguemos, e para isso a gente precisa ser aperfeiçoado a cada dia. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Dá para ouvir agora? Saí do computador, vim para o celular aqui. Então, eu desfrutei bastante dessa mensagem. De cara, o Senhor já veio mostrar para nós que realmente o que nós precisamos é de aperfeiçoamento, né? Quando nós olhamos para essa tela cheia de irmãos, e
tantos irmãos, né, poderiam estar aqui, o Senhor nos chamou, nos convidou. Isso precisa gerar em nós uma gratidão, porque o Senhor está nos escolhendo para servi-lo e para servi-lo da melhor maneira, né? Não é um sacrifício de Caim, mas o Senhor busca de nós um sacrifício de Abel, Senhor Jesus. Então nós vamos ser realmente aperfeiçoados. Quando o irmão Evilásio falou sobre o resultado do aperfeiçoamento, que é a unidade da fé, a estatura da varonilidade, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a medida da estatura da plenitude de Cristo, só mostra para nós o quanto nós precisamos ser realmente aperfeiçoados, né? Amém. Então, acho que o primeiro sentimento que o Senhor precisa gerar fortemente em nós é nós vemos a posição que nós estamos, a importância disso, que o Senhor confiou na nossa mão a edificação da igreja, o cuidado de irmãos, né? O Senhor confiou para nós podermos inspirar irmãos, motivar os irmãos, orientar os irmãos. Então, quando nós olhamos para essa grande responsabilidade que o Senhor tem dado para nós, e quando nós olhamos para nós, a gente precisa reconhecer, falar, eu preciso ser aperfeiçoado. E está aqui uma grande oportunidade para nós podermos praticar isso, né? Sermos mais úteis ao Senhor, mais úteis na edificação da igreja. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Irmãos, a gente vê também que o Senhor, Ele quer realmente edificar sua igreja. E uma das coisas que impactou no início, quando o irmão começou a compartilhar, é quanto eu estou disposto a investir do meu tempo nessa edificação. Quanto estou disposto a ser aperfeiçoado e estar disposto a ser aperfeiçoado e aperfeiçoar outros. Então a gente vê a necessidade da nossa disposição e comprometimento com esse, vamos dizer, em ser aperfeiçoados, né? Então precisamos investir tempo, né? Então investir tempo em ser aperfeiçoado e em aperfeiçoar outros, porque isso é tudo para a edificação da igreja. Então o que nós estamos buscando aqui é o quê? É a edificação da igreja. E como que vamos fazer isso? Vamos dizer, sendo aperfeiçoados para aperfeiçoar a outros. Então, vamos dizer assim, os irmãos tocaram nesses pontos, né? E que o Senhor se agrade da nossa oferta e se agrade da nossa pessoa, né? Os pontos os irmãos já tocaram em todos os demais pontos, mas a nossa preocupação, a minha preocupação é sempre em quê? Em o Senhor se agradar da minha oferta e agradar da minha pessoa. Então, que o Senhor, vamos dizer, nos abençoe aqui as igrejas no estado do Mato Grosso, nos abençoe todos, vamos dizer, todos nós, que conseguimos concluir esse aperfeiçoamento e que possamos avançar aqui nesse estado. Tem muita terra para nós, vamos dizer, trabalhar e muita terra para nós sermos trabalhados. Jesus é o Senhor. Amém. Ah, Senhor Jesus. Lawrence, acho que seria bom você aproveitar o tempo para fazer a exposição da proposta e programação do aperfeiçoamento. Então, irmãos, eu criei um grupo, os irmãos já sabem, os irmãos já foram inseridos, né? Nessa primeira fase, nós precisaríamos disponibilizar algum tempo para nos dedicarmos a essa literatura. Eu creio que os irmãos já têm ciência, os fundamentos da liderança cristã. Né? Vou aproveitar aqui para pedir permissão para os irmãos, né? No caso, o Luiz e o Evilásio, para ser aperfeiçoado nesse momento. É o capítulo 1, né? Nós lemos o capítulo 1, correto? Ou está errado? Amém. 1 e 2. 1 e 2. Aí, ó, está sendo aperfeiçoado. Amém. Termos desse livro também, Sucesso e Fracasso de um Líder, capítulo 1 e 2. 3 capítulos. 3 capítulos. E o 1 Coríntios, né? 2 capítulos.
e 2 capítulos. Eu não tenho aquele no momento. Nós temos que pedir. E nós marcaríamos para nós lermos nós marcaríamos daqui um mês, né, Evilásio? Isso. Então, eu estava olhando aqui a agenda dos irmãos, certo? Se for exatamente um mês, dia 7 do mês que vem, vai cair numa quinta-feira. Se os irmãos concordarem, nós faríamos na primeira segunda-feira, seria dia 11. O que os irmãos acham? Poderia ser? Amém. Amém. Então, marcado para dia 11, nosso encontro às 19h30. Amém. Isso, tá bom. Amém. Amém. Então aí, aproveitando que os irmãos estão presentes, né? Eu preciso ser aperfeiçoado com os irmãos. E agora, o que eu faço? Tá bom, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, eu vou projetar aqui os slides, mas daqui para frente o Laurence, o Luciano, o Mário, o André, o Jordão, o Carlos Alberto, o Danilo, passarão a estar acompanhando os irmãos de maneira mais próxima, né? Eu e o irmão Luiz Carlos vamos ficar aqui apenas no apoio. Esse primeiro momento a gente vai ser o boi de piranha, né? E depois que a manada passar, a boiada passar, o rebanho passar, aí os irmãos entram em ação. Então esse aperfeiçoamento, ele é baseado nesse livro que o irmão Laurence comentou, né, que é o livro Fundamentos da Liderança Cristã. Deixa eu só posicionar aqui o slide para os irmãos acompanharem. Então, esse aperfeiçoamento, ele é estritamente baseado nesse livro, Os Fundamentos da Liderança Cristã, onde de cara ele abre falando que Deus tem um negócio. Qual é o negócio de Deus? Efésios 1:10 diz que esse negócio é que Cristo vai encabeçar todas as coisas neste universo. Mas para levar a cabo esse empreendimento, ele precisa de seus filhos. Entretanto, não podemos servi-lo de qualquer maneira, necessitamos de ser aperfeiçoados, capacitados, habilitados para toda boa obra. Então, a seguir, nós vamos passar o programa do nosso aperfeiçoamento. Então, qual é o objetivo dele? Realizar um trabalho efetivo com os irmãos responsáveis e alguns irmãos de serviço que os irmãos responsáveis consideram como aspirantes a irmãos responsáveis, né, porque foram indicados por vocês, das igrejas do estado do Mato Grosso, a fim de alcançarmos em nossa região o padrão de liderança adequado dentro dos princípios e das expectativas da palavra de Deus, tendo também como foco cada participante um agente multiplicador de novos líderes nas igrejas. O conteúdo programático. Utilizaremos como base de leitura e estudo o livro Fundamentos da Liderança Cristã, volume 1, Conceitos e Aplicações, que o irmão Laurence já nos apresentou, e mais 2 livros complementares, né, que é o livro Sucesso e Fracasso de um Líder e a 1 Coríntios, vocês não sabem, que é baseado em mensagens ministradas pelo irmão Ezra Mar. Bem como realizaremos atividades práticas por meio da análise e confecção de relatórios diagnósticos e conclusivos da situação da igreja onde cada participante reúne. Com a duração, a primeira fase deste aperfeiçoamento terá a duração de 8 meses, uma vez que teremos um encontro por mês, com a realização de encontros mensais que a gente vai apresentar no calendário. Com a aplicação do programa, os participantes serão submetidos a uma imersão no livro, né, no conteúdo do livro, e após a leitura de 2 capítulos por mês, realizaremos encontros online para apresentação e aprofundamento interativo dos principais pontos de cada capítulo, momento em que todos ficarão previamente responsáveis pelo estudo
e exposição dos conteúdos em cada encontro, com a presença e mediação dos cooperadores, né? Essa parte aqui, você já havia compartilhado com eles, Laurence? Essa parte expositiva aqui que eu estou apresentando? Eu vou disponibilizar agora no grupo. Tá, então posso prosseguir, né? Tá. Só para não ser repetitivo. Então, a ideia é que a gente possa usar desse material como livro-texto para o nosso aperfeiçoamento. Então, esse primeiro objetivo está bem claro. Vamos usar os livros-textos como caminho para direcionar o nosso aperfeiçoamento. Aí, esses irmãos previamente escalados, né, vai ter 2 irmãos escalados para o capítulo 1 e 2 do Fundamentos da Liderança Cristã, 3 irmãos escalados para cobrir o capítulo 1, 2 e 3 do Sucesso e Fracasso de um Líder, e mais 2 irmãos escalados para expor os capítulos 1 e 2 do livro 1 Coríntios, vocês não sabem. Então, conteúdo em cada encontro com a presença e mediação dos cooperadores da região. Os participantes serão submetidos à leitura de livros complementares da editora. Já foi dito. Terceiro, os participantes serão submetidos a uma escala de gravação de vídeos baseado em um capítulo por semana do livro complementar, que estão fazendo leitura e do programa do livro na minha mão. No caso, 1 Coríntios, vocês não sabem, os quais serão postados no grupo do aperfeiçoamento. Então, isso aqui cabe a gente salientar que essa produção, digamos assim, dos vídeos, é para a gente agora, queimar roupa aqui, vamos abrir um canal no YouTube das igrejas do Mato Grosso. Então, quem conhecer isso aí, acho que esqueci o nome do irmão da Colômbia aqui, como é o nome dele, acho que é da área, né? Está na área dele. Daniel Cortes. Daniel Cortes pode ficar responsável por isso, né, irmão Daniel? Ouça, irmão. Sim. Isso. Então já empregamos um irmão, vai negociar o talento dele até a vinda do Senhor. Então, essa produção dos vídeos vai enriquecer esse canal. Então os irmãos vão pegar de maneira simples, 5 minutos, né, que seja, você gravar aquilo que mais te chamou a atenção dentro daquele capítulo. Obviamente, isso aí vai ser postado no YouTube e vai enriquecer o nosso trabalho. Qualquer ajuda técnica, fica à vontade para a gente prosseguir. Então, dando sequência. Daí, os participantes, quarto aspecto. Os participantes serão escalados para replicar esse mesmo aperfeiçoamento sobre os fundamentos da liderança cristã para os demais irmãos e irmãs de serviço de sua igreja, diáconos e diaconisas, na microrregião ou estado, de acordo com a realidade de cada lugar. Como falamos aí, alguns irmãos já compartilharam isso, isso aqui você vai ser aperfeiçoado para aperfeiçoar outros, vai replicar isso. E o quinto objetivo, atividades práticas. No intuito de aprender e aperfeiçoar a percepção dos aspectos práticos da igreja, conhecer o estado das ovelhas, cada participante deverá elaborar e apresentar relatórios da situação da igreja em que reúne, no que tange a 4 aspectos: serviços, os grupos familiares, os segmentos e a gestão administrativa. Então, nesse ponto aqui, quando a gente fala aqui dos relatórios, é um relatório que individualmente você vai preencher, ele já vem um formulário, você vai preencher. Esse relatório ele tem um efeito espírito terapêutico. Por quê? Porque à medida que você estiver preenchendo o relatório, você vai se dar conta, geralmente ocorre isso, você vai se dar conta da carência que a sua igreja tem e que, consequentemente, você também tem. E aí nós vamos em busca de soluções para os possíveis desafios que você identificar. Muito bem.
Então, dentro desse contexto de relatório, nós temos, primeiro mês, apresentar o relatório diagnóstico número 1 sobre a situação dos serviços da sua igreja e um plano de ações visando a melhoria deles, bem como fazer uma listagem com os nomes de todos os membros da igreja, informando a condição de cada um, frequentes, infrequentes e afastados. Segundo mês, apresentar relatório diagnóstico número 2, onde você vai falar sobre o GFCM da sua igreja, o plano de ação visando a melhoria desses pequenos grupos e o crescimento em número de sua igreja. Terceiro mês, apresentar o relatório diagnóstico número 3 sobre o cuidado dos segmentos da sua igreja. Quando a gente fala segmento, estamos falando de varões, estamos falando de irmãs, estamos falando de jovens, de adolescentes, de crianças, de casais, dos irmãos idosos e por aí vai. Então, esses são os segmentos, os possíveis segmentos que pode ou não ter na sua igreja. Você vai descrever a situação atual dele e visando, né, uma melhoria, um plano de ação para melhoria, que vai ser o relatório conclusivo na segunda metade desse relatório. Quinto mês, apresentar relatório diagnóstico número 4 sobre a gestão administrativa da sua igreja. Ata, estatutos atualizados, conta bancária, relatório financeiro mensal e um plano de pastoreamento e visitação da membresia. Então, até aqui, do relatório 1 até o relatório 4, apenas diagnóstico, saber como se encontram esses itens que nós estamos apresentando aqui. No quinto mês em diante, nós vamos apresentar a solução, né, a aplicação do plano de ação e, consequentemente, os resultados que nós vamos buscar ao longo do período. Então, quinto mês, apresentar o relatório conclusivo número 1, sobre o resultado das ações implementadas nos serviços da sua igreja e um plano de ação. Então, esse relatório conclusivo está associado ao diagnóstico número 1. Apresentar relatório número 2 sobre o resultado das ações implementadas nos grupos familiares da sua igreja e um plano de novas ações. Sétimo mês, apresentar o relatório conclusivo número 3 sobre o resultado das ações implementadas no cuidado dos segmentos da sua igreja e um plano de novas ações. Oitavo e derradeiro mês, apresentar relatório conclusivo número 4 sobre o resultado das ações implementadas na gestão administrativa da sua igreja e um plano com novas ações. E, por fim, uma observação. Pois não? Eu tinha entendido que no primeiro mês eles já fariam o diagnóstico e um plano de ação de melhoria, né, relacionado aos serviços, no caso aí. E no quinto mês ia fazer uma análise do que foi quais foram as melhorias desse plano de ação do primeiro mês e sugerir novas melhorias, se fosse o caso, né, para melhorar o serviço. Está correta essa sua observação, tá? É exatamente isso aí. É porque teve algumas localidades que eu estou aqui ajustando meu fuso horário, que pediram um pouco mais de tempo para preparar a solução, né? Então, mas isso aí que o irmão Luiz Carlos está descrevendo é de fato isso. Os primeiros relatórios, eles vão trazer o diagnóstico, a verdadeira situação em que se encontram aqueles itens ali listados, e você já apresenta uma possível solução. Essa possível solução, ela deve ser submetida à comunhão com os irmãos responsáveis, para que os irmãos responsáveis, junto contigo, né, ou a tua percepção individual, seja submetida a uma percepção mais ampla, né? E dali juntos considerarem se aquelas soluções ou aquela solução elegida, dentre as que forem apresentadas, é a que melhor se encaixa na realidade da igreja. É exatamente isso que o irmão Luiz Carlos comentou. Muito bem. Então, a última observação é isso, é fazer a questão da aplicação da solução, fazer em conjunto. Aqui nós temos em sentido horário os itens, né, GFCM, som, projeção, crianças, MPI, assistência aos santos, idosos, limpeza, mulheres
Ministério de Mulheres Virtuosas, a cozinha, administração financeira, música, adolescentes e jovens, a mesa do Senhor, varões, literatura, casais e recepção. Notem que cada um desses segmentos tem cores, indicando que essa cor mais azul, azul piscina, estão relacionados aos serviços e, portanto, vão fazer parte do diagnóstico, do relatório diagnóstico e conclusivo número 1. Os verdes, que estão associados aos GFCMs e os possíveis GFCMs por segmento que existam. O laranja são os segmentos relatórios, que são aqueles casos que eu falei de mulheres, idosos, né, que estão mapeados aqui pelas cores, e o amarelo está aplicado à questão administrativa. E aqui nós temos o calendário, pelo que os irmãos já falaram aí, o dia 11 de janeiro vai ser o dia do nosso segundo encontro, né? E depois devemos marcar os demais meses já previamente para que os irmãos estejam com a sua agenda já marcada, com o planejamento feito. E aqui são livros que a gente recomenda, além dos que já foram mencionados, né? Sucesso e Fracasso de um Líder, tá? O livro do irmão Esdras, né? 1 Coríntios, vocês não sabem, e o de liderança. Então, esses livros aí serão usados. O cronograma de leitura, né, desses livros aqui, então, certamente, os irmãos desse grupo que o Lawrence montou devem dar atenção para a escala, né, que vai ser feita. Então, nessa escala, você vai ter 10 minutos para ministrar o capítulo 1 do livro Sucesso e Fracasso. Um irmão vai ser escalado para isso, com antecedência, para que haja tempo de preparação. Depois, 10 minutos, o segundo capítulo e, consequentemente, o segundo irmão que vai ministrar esse capítulo. Tá? Depois, os livros Sucesso e Fracasso, 3 capítulos, porque é um livro um pouco maior. E o livro 1 Coríntios, vocês não sabem, eles terão um tempo de 5 minutos a exposição de cada um deles. Então, 20 minutos do primeiro livro, Fundamentos da Liderança Cristã, mais 15 minutos do segundo livro, já vamos ter aí 35 minutos, mais 10 minutos do último livro, 5 minutos para o primeiro capítulo, 5 minutos para o segundo capítulo, 10 minutos, totalizando aí 45 minutos. Os 15 minutos restantes, entre um livro e outro, um obreiro, né, um irmão cooperador regional, vai fazer um comentário sobre aquela exposição, vai fazer uma avaliação ou vai contribuir com alguma experiência que talvez não tenha sido suficiente naquela exposição. Então vai ter intercalado. Então cerca de 5 minutos para o primeiro bloco, 5 minutos para o segundo bloco e mais 5 minutos para o terceiro bloco. Aí nós já vamos ter 1 hora de aperfeiçoamento. Daí nós vamos usar 30 minutos, que 2 igrejas vão ser selecionadas naquele momento para expor o relatório que você fez. Se obviamente tiver mais tempo, né, isso aí a gente planeja que o tempo seja usado dessa maneira, mas é possível que fuja um pouco. Então, mas a média aí seriam 2 igrejas selecionadas aleatoriamente, tá? 2 irmãos para ler o relatório e apresentar o apanhado de possíveis soluções ou solução para aquele segmento que apresentar alguma carência, alguma necessidade de ajuste. Então aí vamos ter aí 15 minutos, mais 15 minutos, 30 minutos, 1 hora e meia, e os 30 minutos finais para consideração geral e também os avisos para o encontro seguinte, a apresentação da escala e tudo mais. Então essa é a ideia geral. É muito importante que os irmãos atentem para a realização dessas tarefas, porque nós vamos ter um prazo de 1 mês para prepará-las. Então, é imprescindível que cada irmão tenha a sua tarefa feita. Vamos imaginar aqui
que para o segundo encontro que vamos ter, vai estar o Laurence, o Mário, o Luciano, o Jordão, o André e o Danilo, escalados aí para apresentar todo esse conteúdo. Como eu, Evilásio, não estou na escala, eu nem preciso ler. Mentira, eu tenho de ler. É parte da minha programação. É tanto que, eventualmente, esses irmãos obreiros aí, que vão estar conduzindo o aperfeiçoamento, eles podem convidar você para compartilhar em poucos minutos alguma porção que ele julgar importante. Se você não tiver lido, você vai se auto-sabotar, né, e comprometer o seu aperfeiçoamento. Por isso que essa palavra que o irmão Luiz Carlos falou no início é muito importante. O engajamento é de todos, né? Se você foi convidado e você está aqui, é porque você aceitou o compromisso de se permitir ser aperfeiçoado. Então, essa parte do relatório aí também é muito importante que todos façam e tragam o que puderam apanhar, tá? Porque faz parte do processo de aperfeiçoamento. Irmão Luiz Carlos, irmão Carlos Alberto, se quiserem complementar, acho que em essência é isso aí. Eu vou só projetar aqui o modelo, isso aí tudo vai ser disponibilizado pelo irmão Laurence, então os irmãos não fiquem preocupados. Vou só apenas projetar aqui como é que é esse modelo do relatório, né? Os irmãos terem uma noção. Então, relatório diagnóstico número 1. Qual é a composição dele? Então, aqui tem um cabeçalho com o nome da igreja, que deve ser colocado aqui. Aqui, o nome da igreja e tal. Aí, o objetivo: apresentar o relatório diagnóstico sobre a situação dos serviços na sua igreja e um plano de ação, de ações, visando a melhoria deles, bem como fazer a listagem com os nomes de todos os membros da igreja, conforme falamos, né? Frequentes, infrequentes e afastados. Você vai colocar os nomes deles e classificá-los. Observação: no relatório diagnóstico 1 serão abordados os serviços da igreja apontados no diagrama abaixo e nos relatórios 2 a 4 os relacionados aos segmentos de FCM, gestão administrativa, conforme o programa. Observação 2, o participante poderá usar as linhas das folhas a seguir para descrever seu diagnóstico e plano de ação, bem como, se julgar necessário, outras folhas ou materiais visuais. Então, está aqui o que vai contemplar, os itens que contemplam esse relatório diagnóstico número 1, que é o GFCM, mídia, limpeza, mesa do Senhor, assistência aos santos, literatura, cozinha e recepção. Mas você pode pensar, assistência aos santos é questão financeira. Não. Assistência aos santos não é só assistir os irmãos com questões financeiras, como também dar apoio espiritual, né? Então, talvez, por exemplo, um irmão que vive num ciclo de dívida, ele precisa certamente de alguém que o apoie para educá-lo financeiramente. Como usar melhor seus recursos, como poupar, como investir, enfim. E aqui vem o diagnóstico. Escreva abaixo o seu diagnóstico. GFM, como está? Tá bom, tá ruim. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Qual é a possível solução? Que ideia você tem para melhorar isso? Você vai expor nessas linhas aqui. Isso se aplica à música, som, projeção e mídia, mesa do Senhor, assistência aos santos, literatura, cozinha, recepção, limpeza e por aí vem. Depois vem o plano de ação, né? Quais são as estratégias, o planejamento, o cronograma que você vai implementar para a solução de cada segmento e seus desafios, seus respectivos desafios. Então está aqui, e aqui o modelo de listagem dos irmãos, com o nome, a condição, se frequente, se infrequente ou se afastado, e alguma observação. Recomenda-se também que coloque aqui o número do telefone do irmão, porque nós podemos distribuir entre os irmãos que servem
por grupos ou por quantidade de irmãos, né? Cada irmão assumir uma quantidade, entrar em contato para apacentamento. Tá, o roteiro de leitura do Sucesso e Fracasso está aqui, também vai ser disponibilizado, e aí nós teremos o prosseguimento, né? Cada encontro, essas questões serão recorrentes. Tá? Laurence, Mário, né? Quem mais tiver para contribuir alguma coisa, fique à vontade. Então, em essência, é isso. Já joguei no grupo os arquivos, tá, irmãos? Já tem acesso a tudo isso que o Evi lá já explanou e apresentou ali na reunião. Podíamos já marcar quem vai ficar com os livros, né? Para ser bem prático. Vamos assim, como falar, os presentes, os ausentes. Quem se candidata? Vamos dar oportunidade para os irmãos voluntariamente se candidatar. Fundamentos da liderança cristã, capítulo 1. Então é o Luciano, Danina, né? Capítulo 1. Deixa eu até marcar aqui, ó. Entendeu? Luciano. Amém. Capítulo 2. Quem se manifesta? Amém, Euclécio. Euclécio. Agora é sucesso e fracasso de um líder. Capítulo 1. Algum irmão se candidata? Hoje serei o Laurence. Daniel Cortez. Capítulo 2. Amém. Samuel. Samuel. Capítulo 3. Antônio. Antônio Totó. Isso. Tá, 1 Coríntios. 2 capítulos. Capítulo 1. Quem se candidata? Aqui em Primavera, estamos esperando os irmãos trazerem pra gente livros. Quais irmãos, irmão Gisel? É os capistas que estão em Brasília. O Hélito e o José. Eles vão voltar quando? Dia 20. Agora de... Dezembro. Ok. Amém. A Primavera fica no segundo encontro. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Laurence, capítulo 2. Então, pode ser eu, Lalau. André. Ok. Então, só para os irmãos, eu vou jogar isso no grupo, tá? Fundamentos da liderança cristã, capítulo 1, irmão Luciano de Cáceres. Capítulo 2, irmão Euclécio, de Sinop. Sucesso e fracasso de um líder. Capítulo 1 ficou com Daniel Cortez. Capítulo 2 com Samuel, de Barra do Garças. Capítulo 3, Antônio Totó de Chapada. 1 Coríntios, capítulo 1 ficou Laurence. Capítulo 2, André de Sorriso. Amém. Eu queria só chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes que vale a pena anotar para quem for ministrar esse conteúdo, tá? Alguns parâmetros para enriquecer a apresentação. Vou colocar aqui na tela, só para os irmãos terem uma noção, tá? Então, primeiro, focar no título do capítulo. Segundo, identificar um versículo-chave. Na sua apresentação, talvez você não tenha condições nem tempo de falar de todos os versículos mencionados, mas você destacar um ou dois
né, no máximo 3 versículos, são importantes. Lê-los até. Ilustrar com uma experiência pessoal. Não é bom enriquecer trazendo alguma experiência pessoal. E segundo, respeitar o tempo definido para cada ministração. Então, esse aperfeiçoamento está sendo ministrado em toda a região 1, né, desde Roraima até o Distrito Federal, passando aí por Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. Então, todos os irmãos estão envolvidos nesse encargo aí, e saibam que as lutas são as mesmas, algumas com baixa intensidade, outras com média intensidade, outras com grande intensidade. Mas estamos aí, nossos irmãos espalhados pela terra estão lutando também. Então, dê atenção para esses itens aí, para esses 4 itens. Focar no título, identificar um versículo ou mais versículos-chave, ilustrar com uma experiência pessoal e respeitar o tempo. Tá bom? Amém. E os demais irmãos fiquem alertas, porque qualquer eventualidade você vai ser convidado, porque presume que você terá lido todo o material dentro desse prazo aí de 1 mês. E assim sucessivamente. Só para. É Luciano. Não é Cássio, não, perdão. É Luciano Sorriso, né? Eu falei errado aqui. Então, só vou recapitular para os irmãos não se perderem aqui. Luciano de Sorriso, Euclésio de Sinop, Fundamentos da Liderança Cristã, 10 minutos cada um. Sucesso e fracasso de um líder. Daniel Cortez Cuiabá, Samuel Barra do Garças, Antônio Chapato Guimarães. 1 Coríntios, capítulo 1, Laurêncio Cuiabá, capítulo 2, André Sorriso. Tá? Se não há mais nada a contribuir, podemos encerrar com orações. Se tiver alguma dúvida, se nos quiserem fazer alguma pergunta, esse é o momento. Tempo, irmãos, 10 minutos? É o primeiro livro, Fundamentos da Liderança Cristã, 10 minutos por capítulo. Amém. De exposição. Os demais, 5 minutos cada. E cada irmão escalado deve gravar um vídeo. Tá? Um vídeo, use um fundo bom aí, o jardim da sua casa, né? O parque. Vai lá para o parque, grava um vídeo e depois manda para o nosso irmão Cortez aí, postar fazer uma abertura, né, Cortez? Uma arte aí de abertura e finalização, convocando as pessoas para curtir, compartilhar, né, comentar, enfim. Amém. Eu vou ser o primeiro inscrito nesse canal, hein? Por favor, divulgue já o canal. Quero me inscrever. Amém. Vamos chegar aos 1000 inscritos! Aleluia! Gostaria de saber se o Cuiabá tem um livro Sucesso e Fracasso de um Líder. Pronto, naquele grupo que eu fiz, está a relação dos livros que nós já possuímos aqui em Cuiabá. Eu coloquei, o Cortez fez, então tá de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então tem livros que nós temos e tem livros que nós não temos. Tá bom? Com respeito a esses fundamentos da liderança cristã, ele já está acabando. Acho que tem só 3 exemplares, né? Danilo mesmo hoje levou uns 4 livros para os irmãos de Sorriso, né? Então, se alguém quiser, pode falar comigo, tá? Amém. Amém, amados? Mais alguma dúvida? Só para
responder a pergunta do Totó, irmão Antônio de Chapada, na lista tem 2, irmão Antônio. Na lista que os irmãos postaram lá no grupo, tem 2 livros disponíveis de Sucesso e Fracasso de um Líder. Amém. Amém. Aleluia. Então vamos pedir aí para o irmão Mário e o irmão Carlos Alberto finalizar